Turbinas eólicas são máquinas utilizadas para converter a energia cinética dos ventos em energia elétrica. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Esse assunto de energia eólica tem grande relevância no mundo inteiro atualmente, pois é uma das fontes de energia que mais cresce em termos de capacidade instalada. Inclusive aqui no Brasil nós temos um aumento constante de criação de parques eólicos e da participação da fonte de geração eólica no sistema elétrico do país. Esta imagem que está na tela, ela dá uma ideia da dimensão a nível global, no mundo inteiro, do crescimento da capacidade de geração eólica instalada. A cada ano, o crescimento se mantém constante e persistente. Então, esses dados aqui, mesmo sendo até 2017, nos dão uma ideia de quanto que esse sistema cresce. Nós temos aqui cerca de 600 gigawatts ainda em 2017, atualmente já está bem maior do que isso. No contexto brasileiro, nós temos parques eólicos apenas no continente, onshore, e agora está se iniciando conversas e possibilidade de instalação de parques eólicos offshore, ou seja, no mar, que é uma grande possibilidade de se concretizar aqui no país. Além disso, com esse crescimento da capacidade instalada, temos também um crescimento no tamanho das turbinas eólicas. A tecnologia está em desenvolvimento, existem muitos problemas a serem solucionados e, devido a esse aumento do tamanho das turbinas, também novos problemas surgem. Sobre a conversão de energia cinética do vento em energia elétrica, o que a turbina eólica faz é capturar essa energia de movimento do vento e transformar isso em torque no rotor, e depois o gerador transforma esse torque em energia elétrica. Logo, a potência que é capturada do vento, ela depende da eficiência, claro, da turbina. Porém, a quantidade de energia que está disponível no vento, ela depende basicamente da área do rotor e, obviamente, da velocidade do vento, como pode ser visto nessa equação. Sendo que tem a variável de densidade do vento, que ela é um pouco acima da unidade, geralmente, e não tem tanta influência nessa conversão. Então, aqui é mostrada uma ideia, através dessa fórmula, da potência disponível no vento. Obviamente que a turbina eólica ela não vai conseguir capturar 100% dessa potência disponível. Então ela captura uma porcentagem que é definida pelo fator Cp. O Cp é uma função de beta e lambda, sendo que essas duas variáveis eu vou mostrar agora nos próximos instantes uma explicação sobre elas. E claro, eu estou me referindo aqui a turbinas eólicas de eixo horizontal e de 3 pás. Essa função Cp, que é o coeficiente de potência, ela utiliza o beta e o lambda em sua composição, sendo o lambda é conhecido como tip speed ratio, que é a taxa de velocidade da ponta da pá, como mostrado aqui. Ela depende da rotação, da velocidade de rotação do rotor, e também do R, que é o raio, que seria o comprimento da pá, que é o raio do rotor. E essa multiplicação é dividida pela velocidade do vento. E claro, esse lambda, esse tip speed ratio, ele é um fator que limita a velocidade do rotor, uma vez que a velocidade da ponta da pá pode ser extremamente alta, mesmo para uma turbina que não seja tão grande, tendo em vista o comprimento da pá. E isso gera ruído e pode gerar problemas estruturais na construção da própria pá, e por isso ela tem um limite prático. E claro, existe um limite desse Cp, que foi definido em 0,59, que é conhecido como lei de Betz,
que foi um cientista alemão que descobriu primeiro, que calculou esse limite de retirada de potência do vento que a turbina eólica é capaz de atingir. Na prática, as turbinas, quando têm um rendimento muito bom, elas conseguem chegar a 0,5 nesse fator CP, ou dificilmente elas passam de 0,5. Aqui é mostrado uma figura com exemplos de curvas do CP, porque como é uma função, ela varia no tempo e ela depende, como mostrei anteriormente, do lambda e do beta, sendo o lambda ele é um fator que depende de rotação do rotor, de velocidade de rotação, ele depende de velocidade do vento, que são variantes, e também esse beta é o ângulo de passo das pás. O beta normalmente é utilizado como forma de regular a eficiência aerodinâmica da turbina, ou seja, quando tem muito vento, se modifica o ângulo de passo das pás para reduzir essa eficiência e manter a turbina operando dentro da sua faixa de potência nominal, o que, se for ultrapassado, pode causar alguns problemas. Então, aqui nessa figura, é um resumo desse cruzamento de dados de lambda e para alguns valores de beta e o resultado de CP. Claro que é uma composição bem complexa, depende muito do ponto de operação, e aqui é só uma ilustração dessa função. Então, a geração do torque aerodinâmico, que é produzido no rotor da turbina e que vai efetivamente ativar o gerador, ele é dado pela relação da potência capturada do vento dividido pela velocidade de giro do rotor, como é mostrado aqui na tela. E, claro, uma conclusão muito importante é que esse torque ele tem uma dependência do cubo da velocidade do vento. Isso já dá uma ideia de que o incremento na velocidade do vento gera bastante torque adicional no rotor e por consequência, no gerador. E isso começa a ficar problemático quando a velocidade do vento está acima daquela necessária para a geração de energia nominal, porque aí eu tenho que limitar esse torque produzido no eixo. Aqui eu tenho um diagrama de representação física desse sistema, onde existe o torque aerodinâmico gerado sobre o eixo do rotor, tem uma inércia, esse rotor que é representado por JR, e claro, tem um pouco de torção nesse eixo, ele não é perfeitamente rígido, existem perdas mecânicas nesse sistema, e o gerador normalmente trabalha numa velocidade maior do que aquela do rotor, ele vai ter um momento de inércia também, e vai ter o torque que ele produz, contrário a este do rotor, torque esse que é transformado em torque elétrico para a geração de energia elétrica. Sobre o acionamento do gerador, algumas turbinas utilizam um conceito de caixa de engrenagens, normalmente para multiplicar a velocidade de giro do rotor, tendo em vista acionar o gerador com uma velocidade maior. Isso acontece muito quando se utiliza geradores de indução, que eles possuem uma faixa de velocidade operacional bastante limitada, por exemplo, 1800 RPM, enquanto o rotor da turbina eólica pode trabalhar na faixa de 20 RPM. E aí é necessário multiplicar essa velocidade para acionar o gerador na velocidade de sincronismo com a rede. Então, falando um pouco mais sobre o gerador, nas turbinas eólicas mais modernas está se utilizando o conceito de gerador de ímãs permanentes, e esses geradores são construídos com bastante polos, de forma que eles podem trabalhar em velocidades muito baixas. E dessa forma, torna-se desnecessária a utilização da caixa de engrenagens. E a caixa de engrenagens, ela, por ser um componente mecânico, ela apresenta desgastes e é fonte de muitas falhas em turbinas eólicas, e que demandam manutenção, e isso gera custos.
Então é um item que, sempre que possível, é evitado de ser utilizado. Nessa figura é mostrada um corte de uma turbina eólica com esse conceito, onde o rotor aciona diretamente um gerador de múltiplos polos de ímãs permanentes e não existe a caixa de engrenagem, que é, como falei anteriormente, o conceito que está predominando no mercado. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre os tipos de turbinas eólicas e as regiões de operação. Falaremos também, ou começaremos a falar sobre controle aplicado a turbinas eólicas. Até mais!